7 horas mais 32 minutos. Confira as principais manchetes desta sexta-feira. E com 1.500 novos casos positivos em apenas uma semana, a região metropolitana do Vale do Paraíba ultrapassa agora a marca de 6.000 contaminados pelo Covid-19. E ao vivo, o destaque de Donizete Eugênio. E uma boa notícia: Brasil assume primeiro lugar no mundo em número de recuperados de Covid-19. E também ao vivo, o destaque esportivo de Fábio Vieira. Após 30 anos de espera, Liverpool é campeão inglês. E mais, daqui a pouquinho nós recebemos em nossos estúdios, a partir das 8 horas da manhã, por telefone, o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Você ligue e participe conosco também pelo nosso WhatsApp 974110125. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. Jornal da Mensagem. Apresentação: Ana Lúcia Ferreira. 7 horas mais 34 minutos. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 26 de junho de 2020, é uma sexta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a mesa de som é de Robson Barros e a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E nós vamos juntos até às 9 horas da manhã, com a sua participação também pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Previsão do tempo. 7h34, estou prevendo aqui, minha gente, que vai esfriar um pouquinho aí nas próximas horas, viu? Essa é a previsão, pelo menos de acordo com o CPTEC-INPE, para Jacareí e São José dos Campos. Nessa sexta-feira, a máxima fica bem mais tímida, de apenas 20 graus nesta sexta, e a mínima chega a 12 graus, com possibilidade de chuva à tarde e também à noite. No sábado, amanhã, dia 27, aí sim a temperatura deve cair consideravelmente, chegando a 18 graus a máxima e a mínima de 13, também com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. Ainda no domingo, a temperatura máxima fica tímida, na casa dos 21 graus, e a mínima fica em 12, em toda a região, com o tempo parcialmente nublado. Estradas. 7h35, aquela espiadinha na concessionária CCR Nova Dutra, né? Nesse trecho que corta aqui essa importante rodovia do nosso país, nós não temos neste momento aí nenhum acidente no trecho do Vale do Paraíba. O motorista só encontra dificuldade na chegada a São Paulo por excesso de veículos a partir do quilômetro 209 na pista sentido São Paulo, sentido Rio-São Paulo, com tráfego lento, né? Por conta aí do excesso de veículos. Nas demais rodovias que cortam a nossa região, o trânsito é tranquilo neste momento, sem registro de acidentes. Mercado financeiro. E o governo federal divulgou na noite desta quinta-feira, em uma edição extra do Diário Oficial da União, o calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. A partir deste sábado e até o dia 4 de julho, o dinheiro será depositado nas contas da Poupança Social Digital para o pagamento de contas, boletos e compras por meio do cartão de débito digital. Para quem vai fazer o saque em dinheiro, os pagamentos começam em 18 de julho e vão até o dia 19 de setembro. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro também afirmou que o governo avalia a prorrogação do auxílio emergencial com o pagamento de 3 parcelas adicionais. Seriam elas no valor de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. Esporte. Abrindo a nossa editoria esportiva, o nosso comentarista Fábio Vieira. Oi, Fábio, bom dia. Oi, Ana, bom dia, Doni, Buim, bom dia a você, ouvinte mensagem. Ana, eu estava ouvindo você falar aí da previsão do tempo para o fim de semana. É impressão minha ou o seu
tom de voz, a sua inflexão de voz parecia até mais animada, mais empolgada com a chegada da frente fria, é isso mesmo? Ô Fábio, se eu te contar uma coisa, você vai dar risada no mínimo. Eu fiz um casaco de crochê tão grande, tão grande, tão grande, que só falta um pequeno detalhe para dar certo. O frio, que até agora não chegou. Ou seja, eu vou perder trabalho e vou perder dinheiro, porque eu fiquei um tempão crochetando, que eu gosto muito, já falei aqui pro nosso ouvinte. E cadê o frio, Fábio, pra gente usar a roupa que a gente fez? Não dá. Então, eu acho que chegou a hora. Não é? Nem que seja pra ficar dentro de casa, viu, Fábio? Vou usar ele. Com certeza, não, nem que seja para ficar em casa, a gente tira uma foto, coloca na rede social. Exatamente. Mas só para ter o gostinho, né? Exatamente, é bem isso mesmo, porque Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, essas coisas, nem pensar esse ano, né? Pois é. Ana, ontem nós tivemos algo muito importante no mundo do futebol, no futebol internacional. O futebol já voltou em quase todos os países da Europa e alguns países já vão definindo aí os seus campeões. Primeiro foi a Alemanha com o Bayern de Munique e ontem na Inglaterra tivemos a definição do Liverpool como novo campeão inglês. O Liverpool, que é um dos grandes clubes do futebol inglês, uma das maiores torcidas da Inglaterra, junto com o Manchester United, mas o Liverpool não conquistava o título nacional há 30 anos. Ele havia sido campeão pela última vez no ano de 90, um longo jejum. Durante esse período, o Liverpool chegou a ganhar a Liga dos Campeões da Europa, foi campeão mundial no ano passado, ganhando do Flamengo na final, ganhou Copas Europeias, Copas na Inglaterra, mas não havia conquistado nesse intervalo de 30 anos o título nacional, o título inglês. É uma conquista que tem aí um gosto muito especial para o torcedor do Liverpool. O Liverpool na terça-feira havia vencido o Crystal Palace por 4-0 e ontem ele foi beneficiado pela derrota do Manchester City, que era o único time que ainda tinha alguma chance de título, mas ontem o Manchester City perdeu para o Chelsea pelo placar de 2-1, num jogo que teve um gol de pênalti do brasileiro William, do Chelsea. Ele fez o gol da vitória do Chelsea, e o pênalti foi cometido pelo Fernandinho, o Fernandinho, que para evitar o gol do Chelsea, colocou a mão na bola, foi expulso de campo, e aí o William fez o gol da vitória do Chelsea, que acabou dando o título ao Liverpool. O Liverpool chega a 86 pontos, 28 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota, uma campanha realmente histórica. O time da terra dos Beatles, a torcida do Liverpool, nos jogos do Liverpool costuma entoar canções dos Beatles, então muita festa na Inglaterra pelos lados do torcedor do Liverpool. Aqui no Brasil, a grande dúvida mas e aqui no Brasil, quando vamos ter futebol? Ontem tivemos uma reunião da CBF e dos clubes projetando o início da Série A do Campeonato Brasileiro para o dia 8 de agosto. Ontem todos os clubes da Série A estiveram reunidos com o presidente Rogério Caboclo, da CBF, e há o planejamento de se começar o Brasileirão no fim de semana do dia 8 e 9 de agosto. Quase todos os clubes concordaram com isso, apenas o Atlético Paranaense, dos 20 clubes da Série A, apenas o Atlético Paranaense votou contra. E ao final da reunião, CBF e clubes soltaram uma nota, resumindo aquilo que foi discutido. Para o ouvinte mensagem ficar por dentro aqui, vamos reproduzir essa nota. O Campeonato Brasileiro da Série A poderá retornar no dia 9 de agosto, domingo. A Série B tem data prevista de recomeço para 8 de agosto. A decisão foi tomada na noite desta quinta-feira, em reunião convocada pela CBF, junto com a Comissão Nacional de Clubes, com a participação dos 40 clubes disputantes das duas séries. O retorno do futebol depende da autorização das autoridades de saúde, mas 19 dos 20 clubes da Série A se dispuseram a jogar fora das suas cidades, em última instância, caso até lá seus municípios não estejam liberados pelas autoridades de saúde a realizar jogos.
foi um sinal de apoio à realização da competição pela CBF. Lembrando que aqui em São Paulo, os grandes clubes aqui de São Paulo voltam a treinar a partir de quarta-feira, dia 1º de julho, né, conforme a autorização do governador João Dória. Os clubes nessa semana fizeram testes físicos, testes do Covid-19 e a partir de quarta-feira retomam os treinamentos com bola. Falando ainda do mundo do futebol, ontem nós tivemos a divulgação de 2 casos, né, 2 pessoas aí que testaram positivo para o novo coronavírus. O presidente do Corinthians, o André Sanches, e o Nenê, meio-campo do Fluminense, né? Ambos estão bem, estão em casa, não tiveram aí sintomas, estão passando bem, mas ambos testaram positivo para o novo Covid-19. E Wagner Mancini foi anunciado como novo técnico do Atlético de Goiás, né? O Wagner Mancini, muito conhecido no mundo do futebol, já passou pelo São Paulo, pelo Santos, será o novo treinador do Atlético Goianiense. E uma última informação, nesse primeiro bloco, ontem a FIFA divulgou o local de realização da próxima Copa do Mundo Feminina de Futebol, será no ano de 2023, será na Austrália e Nova Zelândia. Então teremos aí uma Copa do Mundo Feminina na Oceania, Austrália e Nova Zelândia vão sediar essa competição. Daqui a pouco, Ana, nós vamos voltar para o segundo tempo para falar um pouquinho do Campeonato Carioca, né? Lá no Rio a bola já está rolando, vamos ter jogo domingo, né? Teremos uma rodada completa do Campeonato Carioca nesse fim de semana. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre isso. Bacana, Fábio. Obrigada pelas suas informações. O Fábio sempre muito espirituoso, né? Muito alegre, trazendo aí as informações também do esporte nesta sexta-feira. Nós vamos direto agora ao nosso estúdio remoto com o Doni Eugênio, né? Que já está aí em home office para trazer para a gente algumas informações. São informações positivas do Covid-19 nesta sexta-feira, né, Doni? Bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia também para o Buim, bom dia para o Fábio, para todo mundo que acompanha o nosso jornal nesta manhã. Vamos virar um pouquinho o disco, né, Ana? Tocando o mesmo disco, mas o outro lado, e vendo o outro lado da moeda também, né? Um lado positivo. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país com o maior número de pessoas recuperadas de Covid-19 no mundo. E essa informação é da Universidade Johns Hopkins. Essa universidade ela tem monitorado a pandemia do novo coronavírus em parceria com órgãos equivalentes ao Ministério da Saúde em todos os países. Então tem muita credibilidade aí a Universidade Johns Hopkins. Então destacando que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou aí o país com o maior número de pessoas recuperadas de Covid-19. Os números são atualizados constantemente, então por isso tem aí uma credibilidade importante dessa universidade. O mapa, ele mostra que São Paulo é o segundo estado mais afetado no mundo, com mais de 238 mil casos confirmados do Covid. Em primeiro lugar aparece Nova York, que tem 390.415 pessoas contaminadas com a doença. De acordo com o levantamento da Johns Hopkins e a evolução do novo coronavírus, o mundo deve ultrapassar, Ana, para se ter ideia, a marca de 10 milhões de casos confirmados nos próximos dias. O número de mortes também cresce no mesmo ritmo, infelizmente, né, com 484 mil registrados, até o momento em decorrência de complicações geradas pelo Covid-19. Outro detalhe importante. Os Estados Unidos lideram em número de testagens. Embora o presidente Donald Trump tenha falado que não era para testar tanto, porque se testa tanto aparece mais pessoas, mas os Estados Unidos ainda continua testando. Segundo o painel de dados da Universidade Norte-Americana, mais de 28 milhões de testes já foram realizados. O estado da Califórnia é o primeiro com mais de 3 milhões de pessoas já testadas. Nova York, o estado com o maior número de casos do Covid, fica em segundo lugar com 3 milhões e meio de testes realizados, segundo a Universidade Johns Hopkins. Então, portanto, aí o Brasil, no modo geral,
o Brasil ultrapassa os Estados Unidos no número de pessoas recuperadas, embora, como você já deu na manchete, na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba, temos aí uma ascensão, tivemos aí um crescimento assustador nos últimos dias, tanto é que a Prefeitura de São José dos Campos resolveu aí, tomaram as medidas, colocar uma rédea mais curta, viu, Ana? Doni, a gente segue, né, atualizando essa questão toda envolvendo aí a Covid-19. Daqui a pouco a gente tem aí a presença do prefeito Isaías Santana, até para passar com o prefeito as atualizações em relação não só aos números, né? Os números, infelizmente, a gente vai se acostumando, né, Doni? Parece placar de futebol, quando a gente abre a notícia aí falando o Brasil passou à frente, os Estados Unidos passou à frente, né? Parece até uma competição, né? O nosso ouvido vai se acostumando com uma notícia ruim sempre. Mas é muito positivo falar isso, né? Que a grande maioria das pessoas tem se recuperado, tem conseguido atendimento, pelo menos aqui na região do estado de São Paulo. Daqui a pouco a gente fala também com o prefeito sobre essa capacidade hoje de absorver os doentes. A informação que nós temos aqui hoje, Doni, é que a região do Vale chega agora a 6.000 contaminados. 6.000 contaminados é um número bastante expressivo, sendo que 1.500 desses casos surgiram aí nos últimos dias, né? Então houve um acréscimo muito considerável em relação ao número de casos nos últimos dias, o que vem acontecendo, na verdade, de forma escalonada em todas as regiões do país, né? É verdade, viu? Tem sido registrado em todas as regiões do país, tanto é que Minas Gerais, que há poucos dias, quase 20 dias, estava como exemplo em relação ao combate do Covid-19, né? BH, por exemplo, agora já tomou aí uma rédea mais curta também. Mas aqui na nossa região, é interessante, né? Quando vocês conversavam com o próprio prefeito de São José, Felício Rabucci, quando ele disse que iria abrir, né, o comércio, e logicamente o calçadão da Rua 7, e para quem não conhece o calçadão da Rua 7, o calçadão, logicamente, é um local onde tem ali praticamente um shopping aberto, e embora seja arejado, embora seja aí como se fosse uma rua que tem quase que fosse um condomínio, mas tem muita gente e, logicamente, as pessoas muito próximas umas das outras. Então a gente observa que o calçadão da Rua 7 de São José dos Campos, embora na questão financeira é importante para a cidade, mas ele acaba sendo quase que um berço de contaminação, porque por metro quadrado é muita gente muito próximas uma das outras. Tanto é que ontem mesmo o prefeito já falava que no último sábado ele ficou impressionado com o número de pessoas nas ruas em São José, e São José caiu 3% em relação ao isolamento social. Caiu de 50 para 47 no sábado, que normalmente esse número é importante para São José. E por isso baixou um decreto ontem que os serviços não essenciais já não vão funcionar amanhã em São José e, logicamente, o calçadão da Rua 7, né? Doni, é verdade, né? E segue esse estique-puxa aí, né? A gente vai ter o funcionamento do shopping aqui em Jacareí, né? Aos sábados também, daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui com o prefeito Isaías Santana, do shopping e do comércio em geral, né? Também aos sábados, e essa medida já está valendo, daqui a pouco a gente vai repercutir também com o prefeito. Como que as realidades vão se adaptando aos municípios, né? Mesmo sendo Jacareí e São José duas cidades irmãs, como a gente costuma dizer, né? Cada prefeito, que embora os dois prefeitos sejam do mesmo partido, né? Sejam de alguma forma, pensem de alguma forma de forma muito parecida, mas cada um tem ali a sua medida para tentar defender o seu lado, né, Doni? Então, enfim, né, fica toda essa situação aí, mesmo dois municípios muito próximos, como Jacareí e São José. Exatamente. Então, as duas cidades precisam tomarem as suas atitudes, que embora sejam cidades irmãs, mas têm dimensões diferenciadas. E essa preocupação também. O importante é essa informação da manchete que a gente deu, do número de pessoas recuperadas. Isso significa, né, que nós temos menos pessoas chegando, utilizando leitos de UTI. Ou seja, então, quanto menos pessoas, embora estejam em tratamento do Covid-19, graças a Deus elas se recuperam e não chegam até a UTI. Porque essa era a grande preocupação logo no começo da pandemia dos ministros da saúde em relação a que essas pessoas precisassem do leito de UTI. Porque se precisar do leito de UTI, é no mínimo 15 a 30 dias por pessoa. Então, por isso foi aquela corrida de compra de respiradores, de montar o hospital aí de retaguarda, hospital de campanha, porque a preocupação é que as pessoas consigam se recuperar mesmo antes de ir para a UTI. Porque se precisar, aí, olha, fica realmente muito mais complicado também.
E outro detalhe, depois que o governador do estado de São Paulo anunciou a possibilidade do início das aulas no dia 8 de setembro, é importante que as pessoas saibam que é uma data não definitiva, porque ela vai depender de uma série de situações no estado de São Paulo e das cidades. Se todas as cidades do estado de São Paulo não cumprirem com o número, com o percentual de isolamento, no dia 8 de setembro, as aulas não voltam no estado de São Paulo. Então não é simples assim, né? As aulas voltam no dia 8 de setembro, mas se nós tivermos aí um isolamento social reprovado pelo Comitê de Contingente do Estado de São Paulo, aí a situação fica muito mais complicada até para o final do ano, viu, Ana? Com certeza, Doni, com toda a certeza. O amigo volta ainda hoje ou fica atento aí para alguma atualização para a gente? Estamos atentos aqui, Ana, acompanhando aqui nos bastidores, acompanhando também a entrevista com o prefeito Isaías Santana, e se tiver qualquer novidade extra, né, nós estaremos entrando aí e dando informação para o nosso ouvinte privilegiado. Bom dia para vocês e uma ótima sexta-feira. Bacana, obrigada, Doni, pelas suas informações. 7h mais 53. E olha só essa história, né? Você que é mamãe, papai aí, ou que tem um bebezinho pequeno dentro de casa, a gente acompanhou um caso de uma recém-nascida de 5 dias que ficou entre a vida e a morte após se engasgar aqui em Jacareí. Mas graças aí a orientações do Corpo de Bombeiros, a bebezinha foi salva. O susto aconteceu no dia 16 de junho. Segundo o Corpo de Bombeiros, a família contou que o acidente aconteceu durante a amamentação. A bebezinha ficou roxa e parou de respirar. A gente tem um áudio que foi disponibilizado nessa sexta-feira pelo jornal Meon, e você vai acompanhar agora, né, para ver aí como que foi essa manobra, e até importante didaticamente para a gente entender, né, se isso acontecer na nossa presença, como que a gente tem que manter a calma para fazer uma manobra como essa e prestar atenção no que a pessoa do outro lado da linha está falando, né? Então fica aí esse exemplo também para todo mundo entender o que fazer, né, num momento como esse. O áudio, graças a Deus, teve um final feliz. Boa noite, senhora. É bebê engajado? Mas quem que vai fazer? Senhora, põe o telefone Eu preciso fazer um procedimento no bebê? Põe o telefone no Viva Voz que eu vou orientar a senhora. Qual que é a cidade? Alô? Senhora? Oi, Calma. 5 dias. Ela engasgou. Tá. E aí, agora a gente fez uma manobra, mas não parece que não voltou, não. Calma. Qual que é a cidade que a senhora tá falando? Jacareí. Jacareí? Põe o telefone no Viva Voz que eu vou orientar você. Coloca ela com a barriguinha pra baixo no seu antebraço. A boquinha dela tem que ficar entre o seu dedo do indicador e o dedo do meio. Usa ele pra abrir o queixinho dele. Abre bem a boquinha dela. O bumbum do bebê tem que ficar mais alto. Inclina ele um pouquinho e vai dando batidinhas nas costas dela. Como que a bebê tá? Como que ela tá? Sem chorar. Sem chorar? Mas ela tá respirando? Tá roxa, senhora? Tá roxa, amor. Tá roxa? O narizinho dela tá saindo alguma secreção, alguma coisa? Não. Continua fazendo vira ela pra você e vê se ele tá respirando. Continua roxa? Tá respirando. Tá respirando? Mas tá engasgada ainda, não passou. Chorou. Não chorou, mas tá respirando. Mas tá respirando. Tá, continua fazendo as batidinhas nas costas dela pra terminar de desengasgar. Se tá respirando, ela não tá mais engasgada, tá? Tá respirando também. Mas continua fazendo. Tá molinha. Tá molinha, né? É normal, senhora. Mas ela tá respirando, né? Você me confirma que ela tá respirando. Ela tá respirando, mentira. O bebezinho tá com a linha aberta ou não? Tá com ele aberto. Tá. Agora tá. Tá. Ela tá soluçando? Ela tá soluçando. Tá soluçando? Tá soluçando. Ai, que bom. Então ela tá respirando, senhora. Graças a Deus. Desengasgou. Tem alguma secreçãozinha saindo pelo nariz? Não? Não. Mas ele tá respirando, né? Tá. Tá, se acalma. Bebê de 5 dias, né? Sim. Você é a mãe dela? Tô. É menina? É menina. Aguarda na linha, tá?
Como que tá a corzinha dela? Tô um pouco vermelha. Tá vermelhinha? Então, já não tá mais roxa, né? Não. Não, que bom. Então, tá tudo bem. Que susto, né? Que susto que é esse áudio, né? E graças a Deus tudo acabou bem. E mais bonito disso a gente vê aí, né? A importância do trabalho dos militares, né? Tem tantas críticas em relação a militares, a gente teve aí denúncias, né, de policiais também, né, em São Paulo, e aí a gente cai naquela tentação de generalizar, né, as pessoas, né, as situações, né, e mesmo aqueles que erram, né, eventualmente se excederam ali por algum motivo, né, eu acredito muito nessa questão da redenção, né, e da gente não generalizar as coisas, as pessoas, as situações. Ouvindo aí, né, a calma da policial militar do outro lado da linha, ela salvou a vida de uma criança, né, uma bebezinha de 5 dias. Imagina a mãe, o desespero, né, depois que passou tudo, a mãe começou a chorar ali, né, no telefone, né, coitada, né, a gente sentiu ali o drama da mãe. E aí essa mãe mandou uma cartinha para o Corpo de Bombeiros também, e eu até vou ler aqui para vocês, né, alguns trechos dela. Diz o seguinte: Samara, de verdade, muito obrigada a você que auxiliou primeiro na linha, nunca pensamos em passar por algo assim, achei de um extremo carinho e cuidado vocês nos ligarem dias depois, acho que isso realmente não tem como agradecer. E aí ela fala aí, não sabe como vai ser a veiculação do áudio, etc, né? Queria até mandar um vídeo agradecendo, mas muito lindo, né? E aí a gente lembra também a importância, né, de o telefone do Corpo de Bombeiros, que é 193, e também ressaltar a importância do não trote, né? Porque os trotes prejudicam que os bombeiros atendam ligações como essa, né, que salvam a vida de uma criança. Então, muito bacana, aí fica também a lição pra gente, né? Tomara que isso nunca aconteça na nossa presença, mas se eventualmente acontecer, a calma é o mais importante aí para salvar a vida de um bebezinho, de uma criança. 7h59, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. 1470, a frequência da evangelização. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 2 de volta com a segunda meia hora do Jornal da Mensagem, e você confere agora as principais manchetes dos jornais que circulam nas bancas do Brasil nesta sexta-feira, dia 26 de junho. Folha de São Paulo, a aprovação de Bolsonaro segue estável após prisão de Queiroz. O estado de São Paulo, Bolsonaro atende ala militar e escolhe moderado para o MEC, Ministério da Educação. Correio Brasiliense, Decotelli assume Ministério da Educação com missão de reabrir o diálogo. O estado de Minas, Belo Horizonte amplia UTIs, mas a lotação é recorde. 0 hora, internação por coronavírus cresce 53% nas 3 áreas metropolitanas sob a bandeira vermelha. O Diário de Pernambuco combate a pandemia, agora foca no Agreste. Tribuna do Norte, Covid-19 atinge pico no Rio Grande do Norte. O Diário do Nordeste, Camilo lança pacote para socorrer 53 mil empresas. Valor Econômico, Bolsonaro escolhe Carlos Alberto Decotelli da Silva para o ministro da Educação, para o Ministério da Educação. O Jornal do Comércio, Supremo impede corte de salário dos servidores. Do Rio de Janeiro, o jornal O Globo, decisão do TJ coloca em risco investigação sobre Flávio Bolsonaro. O Jornal Extra, com 1.500 positivos em uma semana, aqui o Jornal Extra, né, do Rio de Janeiro, auxílio emergencial terá mais 3 parcelas de R$500, R$400 e R$300. E aí sim, o Jornal O Vale destaca com 1.500 positivos em uma semana, o Vale ultrapassa marca de 6.000 casos. E o Diário de Jacareí destaca: Brasil assume primeiro lugar no mundo em número de recuperados de Covid-19.
8h mais 4 minutos e um convite especial para você que acompanha a Rádio Mensagem. Neste sábado vai acontecer uma live solidária organizada pelo cantor Daniel Neto, Danilo e João Ricardo e Fabinho da Viola. Será às 2h30 da tarde para arrecadação de alimentos para famílias carentes aqui da nossa região. O Daniel Neto está com a gente aqui e ele mesmo faz o convite. Olá, amigos da Rádio Mensagem, eu sou o Daniel Neto e eu estou aqui para convidar vocês a assistirem nossa live solidária, onde eu estarei cantando com os meus amigos Fabinho da Viola, Danilo e João Ricardo e participação especial de Isa e Raquel Aguiar. Será uma tarde especial, levando música e alegria aos lares. E juntos poderemos ajudar quem mais está precisando. Com esta live, estaremos arrecadando alimentos para as paróquias de Nossa Senhora do Guadalupe, em Jacareí, e Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, de São José dos Campos. As doações podem ser feitas pelo WhatsApp 98893-1763. Então anotem aí, dia 27/6, às 14h30. E será transmitido ao vivo pelo meu YouTube, Daniel Neto Oficial, Neto com TH. Desde já, nossa gratidão à Rádio Mensagem, aos parceiros que estão nos ajudando e contamos com a participação de todos vocês. Grande abraço do Dani. Tá aí, né? Muito fofinho. Muito obrigada aí, Dani, pelas suas informações. 8h mais 6 minutos e nós já estamos recebendo em nossos estúdios o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp e o prefeito vai respondendo aí a sua pergunta até o final desta edição. Lembrando que o prefeito está por telefone, né? Desde o início da pandemia e eu já cumprimento ele também. Prefeito, bom dia. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia, Ana. Bom dia, Doni. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mensagem. É um prazer poder estar conversando com vocês, com o Jacareí, embora médio, né, a distância em razão da pandemia, mas é importante. A gente consegue, pelo diálogo, transmitir o calor humano tão importante nesses dias difíceis. Até falava com o Doni agora há pouco, prefeito, que a gente, humanamente falando, a gente vai se acostumando com números, né? Parece até que uma cidade está competindo com a outra, né? Que um país está competindo com o outro. A gente não consegue assimilar isso, assim, realmente, do que está acontecendo neste momento. E até gostaria de que o senhor falasse sobre isso, né? Essa visão geral que o senhor tem em relação ao Jacareí, não somente em relação aos dados, mas a situação do município hoje, né? Nesses últimos dias que a gente teve aí como reflexo já do afrouxamento, né, do distanciamento social, se isso refletiu na rede pública de saúde, pública particular. Sim, tivemos um aumento no Vale como um todo e em Jacareí não fugiu. De Jacareí a Taubaté o comportamento é muito parecido. Em razão do crescimento quantitativo, aumenta evidentemente o número de dependências de internação hospitalar. Hoje nós estamos com 59 pessoas, no final do dia de ontem, né? Amanhã à noite e amanhã ainda não foi contado, com 59 pessoas precisando de cuidados hospitalares e o mais grave dessas pessoas são aquelas que precisam de UTI, né? Nós temos 7 UTIs de casos confirmados, mas todos na rede privada, temos 5 na rede pública mais suspeita, aguardando ainda a confirmação com os laudos oficiais, e 8 na rede de UTI privada. O senhor chegou a ter contato com médicos, com profissionais de saúde, prefeito, nos últimos dias, assim, para até saber, né, como é que eles estão lidando com tudo isso? Sim, a gente conversa com os médicos que compõem a secretaria, né? No primeiro momento, a doutora Rosana, agora a doutora Águida, o doutor Carlos, são os 2 profissionais que a gente tem o maior contato, e também com o Buchal, da vigilância, para entender também os outros aspectos. Esses 3 a gente tem um contato quase que diário, sempre que tem alguma decisão para tomar, os consulto, e quando tem que discutir alguma coisa a nível regional, no CODIVAP também ligo para eles, para a gente ouvir os especialistas e compreender melhor, para não tomarmos nenhuma decisão precipitada ou alguma decisão que venha provocar um efeito. Mas, completando a sua pergunta, embora a gente tenha tido um aumento
no número de internação hospitalar em decorrência do aumento dos números absolutos, nós reduzimos proporcionalmente o contágio no Vale inteiro. Há algumas regiões que ainda não tinha chegado o fenômeno, como o Vale Histórico e a região de Taubaté, ali perto de Quará, teve um aumento, mas na média o Vale e Jacareí nós tivemos uma redução proporcional. Jacareí vinha até a terceira semana de maio com um crescimento semanal em torno de 40%, 45%, chegou a 49%. Na última semana, na última semana de maio e nessas 2 primeiras semanas de junho, nós já tivemos uma redução de 50%. Ficamos na marcha de 20% o crescimento. É claro que 20% dentro de uma base maior, que é o caso, os números absolutos são maiores, mas proporcionalmente a metade. Ou seja, nós estamos há 3 semanas com um crescimento na faixa de 20% sobre o número de contágio anterior. E mantivemos também uma boa média, acima um pouquinho de 50%, dos recuperados. Ou seja, nós estamos tendo um número maior de recuperados, um crescimento menor durante 3 semanas seguidas e um controle sobre os números que dependem de atenção médica. As nossas unidades que nós criamos, sequer foi preciso ampliar. Inicialmente nós demos ordem de serviço para 10 leitos no Hospital de Retaguarda e até agora os 10 têm sido suficiente junto com os 30 que nós temos na UPA Telmo Cruz. Então nunca tivemos na rede pública além dessa necessidade de 40 pessoas internadas, o que nos assegura condições de estar sob controle a dependência de unidades hospitalares na cidade. Prefeito, a gente tem também aí agora o funcionamento do comércio aos sábados, né? Que já está valendo. Como é que o senhor tem analisado essa questão do comércio mesmo funcionando, né? Tem muita gente que se queixa, por exemplo, das filas nas portas das lojas, do tempo que fica ali, às vezes, para comprar um botão, para comprar uma miudeza, um armarinho, demora muito, precisa vir para a cidade só para fazer isso. Como que o senhor está recebendo esse feedback tanto dos comerciantes quanto da população? Nós tínhamos uma preocupação grande com o horário reduzido, às 4 horas. E tentamos conversar com o governo, por intermédio do nosso representante do Conselho, que é o Felício. Também o CODIVAP fez um documento encaminhando aos órgãos do governo do Estado, de que entendíamos que no interior as 4 horas poderiam ser prejudiciais e não favorecerem. Mas a preocupação do grupo médico foram 2. Primeiro, uma concentração de um número grande de horas expostas dos empregados, dos colaboradores dos estabelecimentos. Muitos estabelecimentos pequenos e médios não teriam condições de fazer rodízio dos seus trabalhadores e eles ficariam numa posição de exposição durante um tempo muito prolongado. Estamos falando de 8 horas de abertura, mas na verdade seria no mínimo 10 horas de exposição, contando aí com o tempo de deslocamento. Então é um período que os médicos entenderam bastante perigoso para a exposição uma categoria. Aí nós teríamos, além da classe média, extremamente exposta, nós podíamos ter o risco de funcionários do comércio serem uma nova categoria exposta. Então era preciso reduzir, e além de reduzir o tempo de exposição, era necessário haver um revezamento em horários de entrada e saída para a gente também não pressionar o transporte coletivo. Eu achei que esses 2 argumentos são extremamente razoáveis e com isso nós mantivemos rigorosamente a orientação do governo do Estado. Não estava proibido também, não está proibido pelo decreto estadual e estou contando com a compreensão que cada cidadão tem que vir ao comércio quando necessário, priorizar os pequenos, quanto mais próximo de sua residência, melhor. É muito importante essa solidariedade para comprar mais próximo de sua casa, o que não tiver no armarinho, o que não tiver no pequeno estabelecimento perto da sua casa, é que deve procurar a região central.
só excepcionalmente. Então, essa educação que a gente vai insistindo, orientando, com o tempo a gente vai reduzindo esses efeitos. 8h mais 14, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui conversando com o prefeito, muitas dúvidas chegando, participação dos nossos ouvintes também. É um instante só, voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 18, de volta com o Jornal da Mensagem. Hoje nós estamos conversando com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, falando sobre esses pontos envolvendo a Covid-19, coronavírus e economia, mas falando também da cidade, né? A cidade que não para e várias ações aí são tomadas, né, no sentido de manter a cidade funcionando, seus serviços públicos também. Prefeito, a participação que chega aqui é da nossa ouvinte Gislene. Ela está fazendo referência a uma possibilidade que ela ouviu falar em um grupo de internet de que a cidade de Jacareí estaria eventualmente tendo problemas para cumprir o pagamento de servidores, e ela gostaria de saber se isso procede. Eu aproveito a pergunta da Gislene para trazer aqui o assunto à pauta, que a Câmara Municipal anunciou que tramita, né, esse projeto de lei do prefeito Isaías, que altera a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores. Pela proposta, o desconto mensal passaria dos atuais 12,95% para 14%. E aí eu queria saber também, primeiro, em relação à saúde financeira do Instituto de Previdência, e o que justificaria esse aumento na alíquota de contribuição dos servidores jacarienses. Obrigado, são 3 perguntas, vamos lá. Primeiro, não há nenhuma possibilidade de atraso de pagamento de servidor. Nós já tivemos um aporte de recursos do governo federal para que a gente possa dedicar recursos novos do governo federal exclusivamente para o Covid, tudo vinculado à saúde e o Covid, e liberar recursos do município para as outras atividades. Então não há possibilidade alguma desse atraso. A gente está começando a retomada da economia. É provável que São Paulo capital avance de fase na semana que vem. Com isso, aumenta os recursos do governo do estado, que o ICMS é importante para o repasse aos municípios. Então, está afastado qualquer horizonte de atrasos de salário. Isso aí é fofoca, é boato de oportunistas em período eleitoral que não tem o que falar da cidade, fica inventando essas coisas. A questão da alíquota, como você bem colocou, é uma adequação de algo em torno de 1,1%. Essa alteração foi determinada na emenda à Constituição da PEC da Previdência. E no finalzinho da votação da PEC, o Congresso separou algumas medidas que valem para todos os entes, estados, municípios e a União, e outras medidas que valem só para a União. Então, as condições de aposentadoria, tempo, período e tudo mais são regras que só se aplicam à União. Mas as condições de contribuição ou o programa novo, a nova modalidade de contribuição previdenciária, lá no finalzinho da PEC da Previdência, o Congresso definiu que vale desde já para todos os entes, estados, União e municípios. São Paulo fez na sequência, São José fez na sequência em fevereiro e março. Por que nós não fizemos em fevereiro e março? Porque em dezembro mesmo, o Ministério da Economia, liderado pelo ministro Paulo Guedes, baixou uma resolução dizendo que que é o Ministério da Economia que fiscaliza os institutos de previdência, dizendo que só iria fiscalizar essa mudança a partir de julho. Então, em tese, o Ministério disse, olha, vamos dar 6 meses para que os municípios e os institutos próprios analisem essa questão. Aí teve, portanto, essa fiscalização adiada para julho, por força de uma portaria. Na sequência, houve a propositura de uma ADI, que é a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, que até hoje não teve nenhuma liminar concedida pelo Supremo, no sentido de discutir se isso se aplicava ou não aos municípios e estados. E depois, nós tivemos o início da PEC paralela. E a PEC paralela vai tratar
de forma definitiva das regras para os estados e municípios. Então, esses 3 movimentos em Brasília exigiram que nós tivéssemos prudência. Ao invés de aumentar desde o início do ano, porque a PEC é de dezembro, ou logo no início do ano letivo, nós ficamos aí durante 6 meses aguardando esses 3 movimentos. Nada mudaram. Depois a Frente Nacional dos Municípios entraram com pedido ao Ministério da Economia para que adiasse em razão da pandemia. Não houve adiamento. Então, não é vontade do prefeito nem vontade dos vereadores. A norma já existe, porque está na Constituição, na PEC da Previdência. O que nós estamos fazendo é adequar a legislação municipal. E por que era preciso adequar a legislação municipal? Nós teríamos que fazer o cálculo, e o Instituto de Previdência fez, para saber se a atual alíquota garante a saúde para daqui a 10, 15, 20 anos, que é chamado cálculo autuarial. E essa garantia não existe. O Instituto tem saúde financeira, o Instituto tem aplicações, o Instituto está numa situação extraordinária. Só que não se pensa em termos de previdência no hoje, no agora. Previdência é projeto para quando o servidor, que hoje é servidor efetivo, se aposentar daqui a 10, 15 anos, o Instituto está saudável. Então você tem que fazer essa projeção sempre, cálculo autuarial, e à medida em que apresenta uma diminuição do número de contribuintes, ou do valor de contribuinte, um aumento dos benefícios ou das dependências, nós tivemos aí 3 anos com aumento de benefícios de Jacareí. Todas os reajustes que demos, 3,5% acima da inflação nesses 3 anos. Determinadas categorias tiveram 8%, outras 17%, outras 23%, outras 27%, chegou até 43%, porque mudamos 2 referências de determinadas categorias. Todos esses aumentos que demos para os servidores efetivos, pelo princípio da paridade, alcança também os servidores aposentados, que eram aposentados até uma certa data pelo princípio da paridade. Só depois de uma emenda é que não tem mais essa vinculação entre efetivo da ativa e aposentado. Então nós tivemos 3,5% de aumento acima da inflação, reposição integral da inflação em 2017, 18, 19 e 3,5% acima. E 2.600 servidores da administração direta e mais da metade do SAI e também os aposentados que tinham paridade tiveram uma mudança de referência. Isso deu quase 48% para determinados servidores, em média de 8% a 48%. Então toda essa recuperação que nós fizemos cria impacto no Instituto. Então agora é hora de ser responsável, é hora de não pensar em eleição, é hora de não pensar nos interesses a curto prazo dos servidores, porque 1% a mais de desconto talvez seja algo difícil no tempo de pandemia, eu entendo, não são salários extraordinários, eu entendo tudo isso, mas não é hora de pensar egocentricamente no hoje, é hora de pensar em tudo que já fizemos para recuperar, que há uma determinação constitucional, eu não posso fugir. Se eu não fizer essa adequação, o Instituto e o município vão para o CADI, e para o CADI federal significa bloquear recursos para a cidade como um todo, recursos voluntários, não tem como viver sem emenda, não tem como viver sem financiamento, não tem como viver sem repasse de recursos não vinculados constitucionalmente. As consequências são gravíssimas e eu não tenho liberdade, nem eu, nem os vereadores. Está na Constituição. Então é somente a adaptação da legislação a uma mudança constitucional que nós esperamos até o último momento, porque tinham esses 3 fatores que poderiam modificar o cenário, mas nada modificou em Brasília. Prefeito, tem aqui umas perguntas dos nossos ouvintes, a primeira dela da Georgina, e é a pergunta de vários ouvintes ao longo da semana. Nesse período tem muita queimada, muita gente tacando fogo ali na região de Jardim Emília, Turfa, e essa fumaça sobe para a cidade inteira, o pessoal nem sabe onde está tendo fogo, só sente o cheiro de fumaça e não consegue respirar. Que tipo de mecanismos a prefeitura tem para fiscalizar e punir as pessoas que estão colocando fogo em mato ou mata? Olha, no primeiro momento a vigilância junto com o bombeiro fazem esse trabalho de olhar, vistoriar e interferir o mais rápido possível. Além, nós temos esta região que em determinados períodos, o ano passado não teve nada, mas em 2008 nós tivemos algum movimento, é um movimento do subsolo, às vezes é estimulado por alguma ação humana, mas às vezes é simplesmente efeito do clima.
Então a Defensoria e o Bombeiro estão sempre atentos e na medida do possível a gente corrige o mais depressa possível. Temos também as margens das rodovias, que a gente aí aciona a Bandeirantes e também a Nova Dutra, que administram as duas principais que estão próximas da nossa cidade, para socorrer imediatamente. E quando há ação humana ou omissão do proprietário, a Defesa Civil notifica o setor de postura para abrir processo contra o proprietário para que ele providencie um cuidado mais atento com o seu imóvel. O Daniel está agradecendo aqui a pavimentação do asfalto na rua João Batista de Santana, bairro Bandeira Branca 1. Agradece a prefeitura, porque era um pedido muito antigo, a comunidade toda agradece. E também a participação aqui da nossa ouvinte, deixa eu pegar aqui o nominho dela, é a Áurea, está dizendo que o semáforo em frente ao bairro Terras de Santana, ao bairro condomínio, Terras de Santana, aquele semáforo ninguém obedece e o semáforo não funciona, está muito perigoso para atravessar ali, o pessoal desce de ônibus, vai para a região do Vera Lúcia e tem esse risco de atropelamento. Gostaria de uma atenção da Secretaria de Mobilidade. Sim, essa questão das pessoas se sujeitarem às regras na própria defesa, para a própria proteção, é uma questão muito complexa na nossa sociedade. Nós tivemos, para reduzir o impacto e o número de acidentes na cidade, muitos acidentes com vítimas no nosso trânsito. Nós tivemos que colocar algo que não é esteticamente agradável, mas que precisa, porque tem que proteger a integridade das pessoas, tem que proteger a vida, e às vezes, além do risco, você tem despesas com traumas, que é uma despesa muito grande na saúde do nosso município, que são esses protetores na margem das esquinas mais movimentadas. Vamos dar uma olhadinha aí no Jardim Vera Lúcia e enviar, é o único recurso que a gente possa, no período de trânsito mais intenso, equipes do Departamento de Trânsito para ficar orientando as pessoas para que eles obedeçam às regras, que elas são feitas para a própria defesa e proteção das pessoas, e não porque a Prefeitura ou o Departamento de Trânsito gosta de atormentar a vida das pessoas. 8h mais 30, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no Jornal da Mensagem e a presença do prefeito Isaías Santana. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 34, de volta com o Jornal da Mensagem. A gente segue aqui com a presença do prefeito Isaías Santana, e a pergunta que vem aqui da nossa ouvinte, prefeito, a Liliane, ela diz o seguinte, ainda em relação a esse ponto que o senhor falou há pouco, né, do fogo em mata. A mãe dela, com 85 anos, está com muita dificuldade de respirar. Ontem foi horrível na região de Jardim Flórida, por conta da turfa. O Buim também mora lá nessa região. Muito difícil realmente, né? Talvez uma atenção maior ali da prefeitura nessa região do Flórida, que está realmente muito complicado. Chega aqui uma pergunta, prefeito, da Kelly, do bairro Esperança. Ela gostaria de saber sobre os ônibus lotados. O que pode ser feito neste sentido? Olha, nós temos acompanhado diariamente, e à medida em que avança o número de pessoas que estão usando o transporte coletivo, a gente avança e melhora a disponibilização de veículos. E nós temos que considerar o serviço público reduzido, algumas atividades ainda reduzidas e a rede de escola reduzida. Então, não temos indicativos, e a gente acompanha cada ônibus, cada linha, a quantidade de pessoas que estão dentro, exceto, é evidente, se você tem todo mundo querendo no mesmo horário e as pessoas não dispostas a colaborarem, esperar o próximo ou formas alternativas de transporte, em algumas linhas, os dois momentos de chegada para o trabalho e de saída para o trabalho, apesar desse escalonamento, vai ter um aumento de usuários acima do recomendável. Isso ninguém está negando.
mas a gente tem olhado com bastante cuidado isso e tomado todas as medidas necessárias para evitar ao máximo. A participação que chega da nossa ouvinte que pediu para não ser identificada, gostaria de saber quais medidas estão sendo tomadas para informar e cobrar os funcionários da Prefeitura e autarquias sobre os cuidados com a higienização dentro e fora do ambiente de trabalho. O medo dela é que os funcionários estejam levando aí o vírus, fazendo esse trânsito, né, de casa para as autarquias. Orientação, todas as chefias, a vigilância também tem baixado determinações nesse sentido e todos os cuidados que tanto os servidores da prefeitura como os servidores do comércio têm que ter tomado. Isso a gente faz permanentemente. Outra reclamação que chega aqui, o prefeito da Diva está questionando a questão das queimadas no Esperança, falou que ontem foi insuportável lá, pede encarecidamente que a prefeitura esteja nessa região também fazendo aí uma observação. Desculpa, deu uma saidinha do ar. Nova Esperança, prefeito. Queimadas. Isso. Exatamente. A Nova Esperança, toda aquela região do Flórida para lá tem essas influências, não só daqueles terrenos grandes atrás do Flórida e do Terra da Conceição, como também do outro lado, à margem da Dutra. A Defesa Civil está bastante atenta. Outra reclamação aqui é porque está chovendo mesmo, viu, prefeito? A Isabel está dizendo a mesma coisa, que ela mora ali na região da fábrica Adatex, diz que o cheiro da fábrica é muito forte e agora a fuligem que está caindo nas casas. Eu não sei se ela está falando de fuligem da fábrica ou de restos de queimada, né, fuligem de queimada, mas também está pedindo aí fiscalização nessa região. Anotado. A gente pede só para o nosso ouvinte não ligar no WhatsApp da rádio, né? Apenas mensagens de texto para a gente conseguir atender todo mundo aqui. Então escreve aí a sua perguntinha, 97411-0125, até daqui a uns 10 minutos a gente vai com o prefeito, né? Mas colocando assim 4 linhas a gente consegue passar aí bastante coisa para o prefeito também. Outra pergunta que chega aqui também, Maria de Lourdes, Jardim Jacinto, gostaria de pedir ao prefeito, todos os dias muitas queimadas, cheiro muito ruim. A gente percebe, prefeito, que essa questão das queimadas está acontecendo em vários bairros da cidade, né? Até comecei falando do Emília aí para o senhor, mas o senhor mesmo está vendo aí que está chovendo, reclamação da cidade inteira. Todos na mesma região, né? Foi o que nós falamos. Essa região, a margem do Rio Paraíba do lado de cá e a margem das rodovias, que tem grandes áreas vazias que infelizmente você tem as características do solo e também o comportamento humano. A gente teve aí o funcionamento do COI, né, que começou seus trabalhos no dia 25, foram 2 anos aí de atraso, segundo nós contabilizamos por aqui, prefeito. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o COI, né, a importância desse trabalho na cidade e quantas câmeras estão agora operando na cidade e como é que vai funcionar esse serviço. Eu acho que foram 18 anos de atraso, 2 deles sobre minha responsabilidade, mas decidimos já em 2017 e imediatamente começamos a elaborar o projeto. Optamos por não contratar projetos prontos, o que exigiu tanto da Secretaria de Segurança, no início Paulo Henrique, depois a Nicolucci, agora o Adriano, um conhecimento, se aprofundar sobre isso, para isso ficar incorporado nos servidores da Secretaria e também a Secretaria de Mobilidade recém-criada. Então, acho que fazer isso em 2 anos, partindo do zero, partindo da busca do conhecimento, do estudo dos projetos existentes, para que a gente usasse a melhor tecnologia, de parcerias com a Polícia Militar, para fazer o DETECTA, que é o convênio de cooperação, na sequência, discutir tecnologias a ser implementado junto com as tecnologias do governo do Estado. O governo do Estado fez uma mudança tecnológica nesse período para ampliar a capacidade do Copom. Tudo isso foram coisas que tiveram interferência no prazo. Na sequência, e aí a gente percebe, prefeito, desculpa te interromper, a gente percebe aí nisso tudo que o senhor está falando que a intenção é integrar mesmo, né? Integrar não só na cidade, mas integrar com o Estado, etc., né? Não faz sentido fazer um investimento desse só para o trânsito. Ele é fundamental para a polícia. Ele é fundamental para combater a criminalidade e proteger a vida. Então nós queríamos fazer e fizemos integrado definitivamente a Polícia Militar e Polícia Civil. Polícia Civil para investigar e a Polícia Militar para planejar ações e prevenir. Tanto que teremos policiais militares de Jacareí, do Batalhão de Jacareí, instalados dentro do Centro de Operações e também
as imagens geradas pelas nossas câmeras irão para o Copom em São José dos Campos, mediante o convênio que fizemos. Então é uma integração completa, por isso mais demorado. Depois tivemos os problemas de toda a licitação, nenhuma licitação complexa que você faz em menos de um ano. E depois que você faz a licitação de 8 meses a um ano, você tem os problemas da implementação. Depender de licença de DR, depender de licença das concessionárias que tem a fiação, que tem postes, abrir posteamento na cidade inteira, não atrapalhar o trânsito. Enfim, não é uma coisa fácil, e às vezes eu fico assim, que é uma voz reiterada da mídia, 2 anos, atraso, demora. Não, é o possível, e foi rápido demais, diante de tantas as complexidades. E com isso está funcionando, entregamos. Nesse primeiro momento nós resolvemos começar a funcionar com um número aproximado de 100 câmeras do município já prontas, algumas outras ainda estão em fase de instalação, porque são as próximas às rodovias e precisa de licenças específicas do DR, precisa de vistoria do DR, depois o processo de aprovação no órgão federal para poder liberar a energização. Tem todo um complexo envolvendo tanto o órgão do Estado como o órgão federal. E já incorporamos as 116, não me falha a memória, câmaras da região central que já existiam feitas, uma contribuição da Associação Comercial e Industrial, que tecnologicamente são adequadas, e com isso nós já ganhamos. Toda a região central já está sendo monitorada, e as entradas da cidade, porque a nossa concepção é de 2 muralhas, né? Muralhas eletrônicas, uma na extensão das entradas da cidade, já próximo nos limites da rodovia, para você ter visão tanto da rodovia como do destino, da direção para a região central, uma segunda no centro expandido. Essas são as 2 contribuições do sistema. São 243 câmeras, né, prefeito? Isso. E na região central, a grande contribuição da Associação Comercial e Industrial. E esse processo, a capacidade das fibras ópticas e da estrutura é de ampliação. Já estamos planejando uma segunda etapa, que é o monitoramento externo de todas as unidades da educação, para dar mais segurança às crianças e os pais quando atravessam a rua, para dar mais segurança e ter o pelotão da guarda que cuida da educação escolar, da vigilância nas unidades escolares, com esse instrumento também, para cada vez mais nós temos mais eficiência na proteção à vida e no combate à criminalidade. Bacana. Prefeito, tem uma perguntinha que chega aqui, a gente corre, né, para dar tempo de atender o máximo possível. A Daniela está perguntando ao prefeito em relação dele não querer implantar em Jacareí a casa-abrigo provisório para as mulheres vítimas de violência. Ela diz o seguinte: as explicações dadas pela administração se referem a situações acompanhadas, mas as situações de urgência que pegam os profissionais de surpresa, para onde levar essas mulheres e filhos que sofrem agressões dentro de suas casas. Esse foi um questionamento muito duro que a gente teve essa semana também aqui, da Maria Aparecida, que é da ONG Espaço Mulher, né, que ficou bastante descontente aí com essa posição da prefeitura de não querer então implantar em Jacareí a casa-abrigo. Gostaria que o senhor falasse diretamente à sociedade e principalmente às mulheres que sofrem agressão. Olha, em primeiro lugar, preciso dizer que não teve nenhum caso de nenhuma mulher que precisou de apoio da prefeitura e não obteve. Em terceiro lugar, a casa-abrigo é a última opção. A primeira opção é família. Essas mulheres, quando são vítimas de violência, elas, mais do que lugar para morar, elas precisam de apoio sentimental, apoio emocional, apoio psicológico, apoio assistencial. Então, fortalecer os laços dessas mulheres com as suas famílias, se tem a mãe, se tem uma irmã, se tem parente, é o melhor lugar. Claro que se precisar, a prefeitura ajuda, a prefeitura tem diversos programas para ajudar, mas o primeiro, o mais importante, o prioritário é fortalecimento dos lares familiares. É a família o órgão mais importante para apoio e ajuda, restauração, recuperação e conforto para essas mulheres. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é muito mais fácil a prefeitura pagar provisoriamente um aluguel social ou uma estadia no hotel
que vai ter uma demanda orçamentária e financeira provisória, dependendo da demanda real, do que ter uma unidade permanente, com aluguel ou estrutura de construção, funcionário, uma logística permanente, torcendo para que não tenha a necessidade. Então, do ponto de vista orçamentário e financeiro, a casa permanente é a pior opção. Não pode ter não socorro, e nunca teve. E em terceiro e último lugar, isso é uma discussão entre advogados que acham, que pensam, que entendem de tudo, contra a opinião técnica balizada de quem trabalha no setor, em especial assistentes sociais, psicólogos. O programa municipal, toda a discussão dentro do município, toda a discussão dentro do Estado, toda a discussão dentro da União, tanto para mulheres vítimas de violência, como para criança e adolescente, é a não institucionalização. A pior coisa que pode existir para uma criança, aliás, a pior medida é colocar uma criança no abrigo. Isso é a última opção. E você fica um monte de gente na cidade fazendo pressão para ter a pior opção, que é a casa-abrigo. Além disso, a casa-abrigo municipal expõe essas mulheres ao risco. Todo mundo, todo agressor vai saber o endereço onde está. Aí você tem que criar uma casa-abrigo detenção. Não, mas aí seria um serviço como a gente já tem, por exemplo, na capital paulista, prefeito. Essa casa, esse imóvel, ele não seria divulgado, né? As mulheres ficam reclusas, escondidas, literalmente escondidas dos seus agressores. Querida, como é que você vai segurar essa informação de filhos? Em outros lugares já dá certo, prefeito. Não é verdade. Dá certo. Não é verdade. É que a gente está falando aqui de agressão a mulheres, né, prefeito? É muito grave isso. É muito grave, mas não tem nenhuma mulher que faltou a apoio da prefeitura. Nenhum. Não, sim, mas o que a gente está falando é que, assim, eu peço desculpas até de interromper o senhor, mas eu não sou agredida, eu não sou uma mulher agredida. O senhor também acredito que não tem nenhum histórico na sua família. Eu e o senhor, assim, a gente está falando de fora, a gente não está dentro da casa, a gente não está em quarentena com o agressor. Então a gente precisa ter também essa empatia, prefeito. Eu entendo todos os pontos técnicos que o senhor coloca. Não, eu não tô eu entendo, mas assim, eu, como mulher, fico incomodada com essa fala. Não, eu não estou dizendo para você que a mulher deve ser abandonada, a mulher não deve ter proteção. Eu estou dizendo que a casa-abrigo não é a melhor política. E não é a melhor política porque parte de pressupostos equivocados. E quem defende, via de regra, a casa-abrigo como a única coisa, a melhor coisa, são profissionais do direito. Os profissionais da assistência social, os psicólogos não recomendam. E, além disso, no município isso é muito frágil. Hoje em dia, na rede social, eu durante 3 anos dirigi o Programa Estadual de Proteção à Testemunha. Estudei bastante esse assunto. É muito difícil esconder informação, esconder onde é que está o filho, onde é que está. O filho se comunica com o pai, o filho adolescente, a própria mulher. A mulher está fragilizada do ponto de vista sentimental. O município não nega proteção, o município tem uma política exemplar, o município está sempre à disposição. Tanto é que essa ação não foi movida pelas promotoras que estão no caso, foi movido por um defensor. É a eterna discussão entre advogados e técnicos. A assistência social, o pessoal da saúde, não tem isso como defesa. Além disso, é quase impossível ter a nível municipal. Isso tem que ser uma coisa regional ou estadual, inclusive com mudança de preferência, quando o caso é realmente o caso que precisa dessa intervenção. E, por último, o último argumento que me parece seja o mais coerente, é que quem tem que sair de casa é o agressor. Ele que tem que ser retirado imediatamente de casa. Lembrando que ele é o provedor, né, prefeito? Sim, como é que o agressor vai sair de casa se ele é o provedor? Tem essa questão também socioeconômica, né? As mulheres dependem desses agressores. Querida, você tem benefícios sociais, você tem vários benefícios sociais, você tem um programa mais amplo. Não dá para pegar um detalhe que não é o mais adequado e tornar isso um grande programa. Nós temos, ou CREAS, ou CRAS, olha as conferências. Nunca veio em nenhuma conferência essa demanda. E mais, Jacareí já teve. E sabe por que fechou? Porque não tinha uso. Recursos públicos também. Então o que eu digo é, nenhuma mulher vai ficar sem proteção na cidade.
e todas as medidas protetivas determinadas pela Justiça, recomendadas pelo Ministério Público, a Prefeitura executa. Agora, eu não posso pegar bandeiras e estar convencido de que não é a melhor alternativa e implementar. Se a Justiça determinar em última instância, o município vai ter que cumprir, evidentemente. Mas, volto a dizer, é uma visão de quem não está no dia a dia, de quem não tem a prática da gestão pública nessa atividade muito complexa, interferindo. E o mais importante você tem aqui em Jacareí juízes, promotores de justiça e prefeitura e Estado trabalhando em rede de forma sincronizada. O programa Criação de Rede de Proteção à Criança e Adolescente, o programa Saúde da Família... Tem muitos programas, né, prefeito? Muitos programas sociais. Prefeito, só para a gente fechar aqui então, a Daniela que mandou a pergunta, ela lembra que o agressor sim, ele teria que sair em tese, mas a justiça não tira o agressor da sua casa na mesma hora, né? Que é aquele Ótimo, então vamos complexo problema social que a gente acabou de falar. Então vamos cobrar a medida correta da justiça. Por isso que nós criamos, por exemplo, o Pelotão Maria da Penha, que é o pelotão para fazer monitoramento nos casos de violência doméstica, quando o agressor não é retirado do convívio. Mas esse pelotão atende 24 horas por dia, prefeito? Claro. Em emergências? Também, tem telefone, tem plantão, tem tudo. É evidente. O problema todo é você criar um elemento que não é o adequado, por todas as razões que eu falei. E eu não estou falando da minha opinião, estou falando de profissionais que estão no dia a dia. Essa questão foi mesmo discutida com o juiz recentemente, e o juiz disse, não é recomendado. Não dá para garantir segurança plena. Tem unidades? Claro que tem. Numa cidade como a grande São Paulo, que tem uma infinidade. Acho até que deveria ter uma para a região inteira. Acho até que o Estado deveria fazer uma em São José ou Taubaté, ou ter casas separadas para isso, como existe o programa de proteção a adolescente ameaçado de morte, que é do Estado e que faz esse papel. Existe o programa de testemunha, que é dirigido pelo Estado. Eu tive a honra de conduzir durante 2 anos, que envolve o Ministério Público, a igreja participa muito, um envolvimento tremendo da sociedade civil, senão não dá retaguarda a essa família. Tá? Mas aqui na essência da violência doméstica, você tem 2 ferramentas que eu acho que a gente deve se concentrar. Primeiro, tirar o agressor de casa. Segundo, 3 ferramentas, aliás. Primeiro, tirar o agressor de casa. Segundo, dar todo o apoio socioeconômico à mulher e aos filhos. Isso tem políticas todas estruturadas. E terceiro, fortalecimento dos laços da família, da comunidade, das igrejas. E tirar essa mulher e colocá-la com seus filhos numa instituição e fiscalizar para que o agressor não veja, para que ninguém descubra na mesma cidade, é torcer para um projeto que não dá certo, não tem como dar certo. 8h mais 53. Prefeito, queria agradecer aí a sua participação conosco. Eu que agradeço, desculpa aí a ênfase, é que a forma como vem a cobrança de uma coisa que a gente leva tão a sério, que a gente estuda bastante, que a gente escuta as assistentes sociais, que a gente escuta as secretarias, que a gente constrói com o Ministério Público de Jacareí. Tá? Bacana. E com apoio, inclusive, dos juízes que trabalham nessa área. E eu posso assegurar a todos vocês que estão ouvindo, não teve uma mulher em Jacareí que tenha procurado ajuda da Prefeitura, que a Prefeitura tenha fechado as portas. Aliás, nós já procuramos abrigo até fora de Jacareí e já colocamos em abrigo fora de Jacareí, alugando a vaga, que aí sim é seguro, mas sempre provisório, enquanto não prende o agressor, enquanto não arruma uma casa para essa família alugar. Porque lugar de mulher ser protegida, o melhor lugar é na sua casa. E segundo lugar, na casa dos seus familiares. Então, não prefeito, é um fenômeno... mas repito, aqui a gente tem que abrir um parênteses, porque nem eu, nem o senhor estamos sendo agredidos nesse momento, né? Então, fica também essa reflexão aqui para o nosso ouvinte, né? Isso, muitos aqui mandando manifestações contrárias à fala do senhor. Eu, infelizmente, não tenho tempo aqui de prorrogar, mas essa palavra do município,
claro, né, que já está numa instância judicial, é a visão do município em relação ao caso, né? Existem outras visões, e é por isso que a Rádio Mensagem é um espaço plural, que a gente traz aqui para que o nosso ouvinte tire a sua própria conclusão, lembrando que a gente fala de uma visão externa, mas a gente não está em um ambiente de agressão domiciliar, principalmente nesse momento de quarentena, que está todo mundo confinado, muitas mulheres com seus agressores, né? Então, eu entendo, aceito, mas eu queria que o senhor também respeitasse aí o ponto de vista dos nossos ouvintes e também de entidades que representam as mulheres. Ana, é uma visão de profissionais da rede. Não é uma visão minha Sim, exatamente, mas nós temos, isso é próprio, né, da democracia, a gente tem várias visões de vários assuntos. Esse é um dos assuntos muito, muito polêmicos, inclusive por isso está numa esfera já judicial, né, e a gente traz aqui para os nossos ouvintes, muitos deles, como eu disse, estão se manifestando contrários aí à fala do senhor. Tem dia que o senhor vem aqui e fala muitas coisas boas, tem dia que a gente cobra também, hoje foi um dia de cobrança. Muito obrigado, e então logo a justiça determine, embora tecnicamente todos os profissionais da assistência, a maioria, eu não vou dizer todos porque não fizemos plebiscito, da assistência e também da saúde que trabalham com o fenômeno, entendem que não se deve ter esse tipo de equipamento. Se a justiça determinar, evidentemente faremos. Queria aproveitar para agradecer, provavelmente nossa última conversa. Quero agradecer à Rádio Mensagem pela gentileza de sempre democraticamente, com transparência, abrir sempre esse espaço, agradecer essa oportunidade de responder a diversos ouvintes, diversos questionamentos. É assim que a gente avança mesmo. Agradecer a generosidade de vocês, que sempre nos cederam esse espaço para comunicar e discutir as questões que afetam o nosso município, e dizer que em breve nós estaremos saindo dessa quarentena. Os dados estão relativamente sob controle, a comunidade tem colaborado muito e a adesão voluntária ao isolamento é o segredo para que a gente saia o mais depressa possível desta pandemia. 8h mais 57, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 9h em ponto. Esporte. E volta Fábio Vieira com as informações do esporte para fechar a semana aqui na Rádio Mensagem. Fala, Fábio. Muito bem, amigos do Jornal da Mensagem. Hora do segundo tempo do esporte nesta sexta-feira, com informações do Campeonato Carioca. A Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, terá rodada nesse fim de semana. A quarta rodada que começou na semana passada, com a vitória do Flamengo sobre o Bangu por 3-0 no Maracanã, e o empate entre Portuguesa e Boa Vista por 0-0. Confira os jogos marcados para domingo. Às 11 da manhã tem Botafogo e Cabofriense. Às 3h15 da tarde jogam Madureira e Resende. Às 16 horas o Vasco enfrenta o Macaé e às 19 horas jogam Fluminense e Volta Redonda. O Campeonato Carioca tem no Grupo A o Flamengo liderando com 12 pontos, em segundo Boa Vista com 7, Portuguesa com 4, Botafogo com 4, Bangu com 4 e a Cabofriense, que ainda não somou ponto. No Grupo B, o Fluminense lidera com 9 pontos, seguido de Madureira com 6, Volta Redonda com 3, Macaé com 3, Vasco 2 e Resende com apenas 1 ponto ganho. Na lista de artilheiros do Campeonato Carioca, Gabriel Barbosa, o Gabigol do Flamengo, é o artilheiro com 8 gols, seguido de Caio Dantas, do Boa Vista, e João Carlos, do Volta Redonda, com 7 tentos, e depois o Nenê, do Fluminense, com 6 gols marcados. Próxima rodada do Campeonato Carioca, depois dessa rodada no domingo, nós teremos jogos na próxima quarta-feira, dia 1º de julho. Por sinal, o Fluminense, que no domingo enfrenta o Volta Redonda, anunciou ontem que o meia Nenê, um dos principais jogadores do time, testou positivo para o novo coronavírus. Por isso, o Nenê vai ficar aí num período de quarentena, está fora do jogo de domingo. Paulo Henrique Ganso deve atuar em seu lugar no domingo pelo Fluminense. Foram essas as informações do esporte
para você que acompanha nesta manhã de sexta-feira o Jornal da Mensagem. Nós voltaremos ao longo da programação da Mensagem com mais notícias esportivas. Até mais! Valeu, Fábio. Obrigada pelas suas informações. 9h mais 2 minutos. Mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes que participaram, né? Toda vez que o prefeito vem, tem muita participação mesmo, viu, gente? Desculpem aí a gente não conseguir atender todo mundo. Tem muita pergunta, solicitação, na verdade, que o ouvinte pode fazer aí pelo 0800 16 30 10, que é o telefone da prefeitura para você fazer essas solicitações e já receber a devolutiva, né? Anota o protocolo e recebe a devolutiva. Se eventualmente não for atendido, aí procura aqui a Rádio Mensagem, passa pra gente o protocolo que a gente vai atrás da prefeitura para saber como é que tá essa demanda, tá bom? E o prefeito volta daqui a 15 dias também, né? Falando de várias coisas, aí a gente tá vendo a transparência também do poder público de trazer informações da cidade, né? O melhor canal que você tem é esse aqui do rádio, né? Porque não tem edição, não tem nada, tudo ao vivo, o prefeito fala e os munícipes escutam aí, também fazem as suas intervenções. 9h03, com essas informações, então, ponto final, né? No nosso Jornal da Mensagem, que volta na segunda-feira, às 7h30 da manhã, ao vivo. E daqui a pouquinho a gente está junto, então, às 10h30, no Boletim de Notícia, com o Carlos Sena e o Show da Mensagem. Grande abraço para todo mundo, bom final de semana, se cuidem e vai esfriar, tá, minha gente? Só quero dizer isso para vocês. Um grande abraço, tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.